Olá, meu nome é Emerson Antônio Prado e estou aqui no canal Teologia, História e Direito para tratarmos de um outro assunto que eu estou colocando na playlist Fatos e Opiniões, porque eu quero aqui dar a minha opinião aproveitando que nós estamos vivendo no momento presente. E para introduzir essa questão, eu faço a seguinte pergunta: o cristão tem pátria? É que nós estamos vivendo um momento em que estamos sendo incentivados novamente a termos um patriotismo exacerbado. O presidente dos Estados Unidos, talvez o grande líder dessa corrente ideológica que está aí hoje, ele diz assim: América para os americanos. E no Brasil também nós temos a mesma ideia, né? A pátria está acima de todos, né? Deus acima de tudo, mas a pátria acima de todos. Esse amor a uma pátria que levou populações inteiras no passado a se empenharem em guerras cruentas, principalmente no século passado nós tivemos aí duas grandes guerras, influenciados pela ideia de patriotismo, chega a se constituir uma verdadeira xenofobia. As pessoas estão assim vivendo no sangue aquela ideia de que o nosso país tem que estar acima de tudo, e aí se constrói um sistema econômico mundial que muitas vezes ultrapassa os limites e traz pobreza para as nações menos aquinhoadas ou menos desenvolvidas, tudo se justificando pelo patriotismo. Eu não vou entrar aqui na questão das guerras justas e guerras injustas. Não estou tratando aqui da questão de combatentes ou não combatentes. Eu estou tratando aqui da questão de patriotismo. Pois bem, se nós considerarmos a história do cristianismo, nós vamos perceber que no início do cristianismo, eles viviam ali no Império Romano, e nesse Império Romano havia um grande orgulho de pertencer àquele império. Ser cidadão romano era algo espetacular. E qual foi a atitude dos cristãos em referência àquele momento? Os cristãos romperam, evidentemente, com a religião romana. Os cristãos não tinham a veneração nem aos deuses romanos e nem ao imperador, que a partir de uma certa idade, inclusive, foi considerado um deus também. Os cristãos não tinham esse apego à cidadania romana. O apóstolo Paulo, que foi talvez o grande construtor da teologia dos cristãos, ele diz: olha, entre nós não há judeus nem gregos. Quer dizer, ele não fazia acepção de pessoas e, portanto, de nacionalidades. Então, de alguma forma, o cristianismo, na época do Império Romano, e por que não dizer até hoje, ele é internacionalista. Ele não é comunista. Nós não temos aí a Internacional Comunista como um modelo para o cristianismo. Mas também nós não temos o modelo xenófobo de nacionalismo, de patriotismo, como um exemplo para os cristãos. Então nós somos internacionalistas. Por quê? Porque a missão, quando Jesus fala com os seus discípulos pela última vez, a missão que ele está dando é a seguinte: vocês vão e preguem a minha doutrina para todo mundo, para todas as gentes, a todas as nações. Então, nós não podemos estar munidos de nenhum sentimento patriótico e ser cristãos ao mesmo tempo. Nós somos bons cidadãos, respeitamos as leis do país, respeitamos as autoridades constituídas, nós oramos pelas autoridades, mas nós não somos e não devemos ser patriotas. Talvez um pouco chocante o que eu estou dizendo aqui, mas não há ligação entre o patriotismo que se prega hoje aí e o cristianismo.
Então, o relacionamento do cristão com o Estado e com a nação, ele é um relacionamento tranquilo, de respeito, de cumprimento à legislação, aos costumes, mas não há nenhuma relação do cristianismo puro na história, não se viu nenhuma relação de idolatria para com o Estado, para qualquer governante. Então nós vemos isso aqui com os exemplos do Império Romano, depois com essa ideia de patriotismo exacerbado e que está começando a ressurgir. E eu percebo que muitos de nós, até mesmo algumas instituições religiosas, movidas pela ideia de um combate a quem não é Deus ou a quem não gosta de Deus, um ateísmo governamental, a imoralidade. Então, com essa ideia que surge por parte de alguns cristãos e algumas denominações religiosas, há um engajamento patriótico. Qual é o significado da palavra patriótico? Aquele que defende a pátria acima de tudo, que está disposto aos maiores e aos grandes sacrifícios pela sua nação. Isso é louvado na literatura, na história, muitas vezes. Os Estados Unidos é um país que tem um apreço a essa palavra patriotismo imenso. A pergunta que eu faço, é evidente, os Estados Unidos é a maior nação protestante do mundo. Mas patriotismo levado aos últimos efeitos, como nós vimos na história e temos visto, é cristão? Eu vou dar a resposta que nós vamos tratar hoje aqui com a palavra de Deus. Vamos fazer uma análise aqui. Lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus fala de uma pátria que não coincide esse sinônimo, as palavras de patriotismo como temos hoje, não é a pátria que ao que o autor de Hebreus se refere. Eu vou fazer a leitura para você desse texto. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, o que nós vemos aqui, que o autor de Hebreus está dizendo, e esse capítulo, esses versículos que nós lemos aqui agora, estão justamente colocados no capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria da fé, e está dizendo ali que o cristão ele não tem uma pátria nessa terra. A pátria dele é celestial. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, ele diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo é de uma clareza sem igual. A nossa pátria está nos céus. Nós somos bons cidadãos, respeitamos as leis do país, respeitamos as autoridades constituídas, nós oramos pelas autoridades, mas nós não somos e não devemos ser patriotas. Talvez um pouco chocante o que eu estou dizendo aqui, mas não há ligação entre o patriotismo que se prega hoje aí e o cristianismo. Então o apóstolo Paulo ele tem as passagens que eu já li, e eu vou ler mais uma, porque ele coloca perfeitamente o que é um cristão no mundo em que nós vivemos. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então percebam que o cargo que nós recebemos, segundo o apóstolo Paulo, é justamente o cargo de embaixador. Não embaixador na pátria em que vivemos, mas embaixador de uma outra pátria na pátria em que vivemos. Se eu sou brasileiro, por nacionalidade, o meu cargo é de embaixador da pátria celestial. Qual é a atitude do embaixador? O embaixador é uma pessoa extremamente educada, extremamente razoável, ele sabe conviver, sabe construir amizades, ele sabe ser uma pessoa pautada, ele não é uma pessoa que tenha grandes arroubos patrióticos, isso prejudica enormemente a ação do embaixador, ele inclusive não consegue raciocinar, porque o patriotismo, normalmente, ele está imbuído de grande paixão, e a paixão não é uma boa conselheira em momento algum da vida. Então o embaixador é uma pessoa que está sempre com a cabeça no lugar. Para fazer o quê? Ele tem uma missão. A missão, eu disse, Jesus diz, olha, vocês vão buscar as pessoas em todas as nações, vocês vão ali testemunhar. O apóstolo Paulo diz, vocês vão ser embaixadores, essa é a missão. Agora, como é que um cristão pode ser um patriota brasileiro e um patriota celestial? Em muitas ocasiões, isso é totalmente incompatível. O que eu estou falando aqui, eu sei que de alguma forma é um pouco, talvez, chocante para algumas pessoas. Mas não nos cabe estar descompromissados com a doutrina cristã e nos compromissarmos com outras doutrinas. Não nos cabe deixarmos de ser embaixadores do céu na terra, porque nós somos patriotas exacerbados. Se eu sou um norte-americano e que por querer colocar a América acima de todos e de tudo, eu desconsidero a pobreza, a necessidade de países emergentes ou de países pobres, países africanos, eu em momento algum eu posso me intitular um embaixador de Cristo, um embaixador do céu. Então nós temos que ter essa consciência de que esse patriotismo que se coloca agora não é o patriotismo que a palavra de Deus exige de um cristão. Feito isso, eu gostaria de questionar as nossas posições hoje no Brasil. O Brasil é um país que está profundamente dividido. Essa divisão não foi uma divisão acidental. E ela não é uma divisão que vem com esse último governo, é uma divisão que ela vem sendo projetada, programada, inclusive em governos anteriores. E muitas vezes nós, enquanto embaixadores de Jesus, nós nos deixamos levar pelo grupo A ou pelo grupo B. E nessa situação nós perdemos a condição de embaixador. Nós já não raciocinamos com calma sobre os assuntos que temos. Nós perdemos o espírito crítico de vermos quais são os princípios que estão norteando determinadas lideranças. E eu aqui não estou me referindo a uma liderança, estou me referindo a todas as lideranças. Na verdade, o cristão, segundo eu penso, ele não é uma pessoa acrítica, uma pessoa sem, inclusive em relação às denominações que nós somos filiados. Um é católico romano, o outro é de uma religião protestante ou de uma religião pentecostal. E nós não devemos nenhuma fidelidade a nenhum líder religioso. Nós não devemos essa fidelidade, a palavra de Deus não admite uma fidelidade incondicional
a um bispo, ao papa, ao pastor, ao teólogo, ao apóstolo. Nós não devemos esse tipo. A nossa dívida de fidelidade é para com Deus e com a sua palavra. E nós corremos o risco, nesse momento, de nos tornarmos patriotas e deixarmos de ser cristãos. Eu deixo aqui essa provocação para que cada um analise. Eu não quero me colocar aqui como dono da verdade, muito embora eu acredite piamente naquilo que eu estou falando. Mas é uma questão que, na pior das hipóteses, ela tem que ser debatida. Nós temos que questionar isso nas nossas vidas. Então, amigos, que Deus abençoe você, que você reflita sobre o assunto aqui colocado e eu vou fazer o pedido, evidente, de que você curta o vídeo, compartilhe para que a gente possa ampliar esse debate e que você também se inscreva no canal, de tal forma que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de questionamentos dentro do cristianismo, como eu tenho feito em outros vídeos, e que nós possamos seguir em frente até o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. Um abraço, que Deus te abençoe.